Irmãos, nesta noite, nesta oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez nos reunirmos como igreja para adorarmos e cultuarmos ao nosso Deus, eu quero convidar os irmãos para nessa oportunidade nós abrirmos a palavra de Deus na segunda carta de Pedro. Nós faremos a leitura do versículo 1, 2 e 3. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércios de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há muito tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amém. Até aí, irmãos. Irmãos, nós estamos diante de um texto que nada mais é do que uma grande advertência ao povo de Deus, para que fiquem acautelados, para que fiquem atentos, porque assim como no meio do povo da antiguidade, na época dos patriarcas, na época em que havia muitos profetas em meio ao povo de Deus, assim como naquela época surgiram muitos falsos profetas, o apóstolo Pedro agora escreve essa carta endereçada aos irmãos que faziam parte da dispersão. E ele diz: olha, vocês devem ficar acautelados, vocês têm que vigiar, porque ele diz: assim como naquele tempo surgiram falsos profetas, haverá no meio de vocês falsos mestres, falsos professores, falsos pregadores. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu a sua primeira carta, ele escreveu e endereçou aos irmãos que faziam parte da dispersão, como eu falei agora há pouco. E a mensagem central da primeira carta de Pedro, era justamente encorajar, trazer esperança, fortalecer a fé dos fiéis, exortando-os na santidade, na perseverança, no sofrimento, por amor a Cristo, mantendo uma conduta exemplar por onde quer que eles passassem, mesmo que em meio a povos estranhos, nações que não eram a sua nação, mas que eles deveriam viver de forma digna, ter uma conduta aprovável diante daqueles povos. Quando ele escreve a sua segunda carta, agora ele muda um pouco o foco, e o tema central da carta é justamente essa advertência. Advertência contra os falsos mestres, contra as falsas doutrinas, contra as heresias que ameaçavam a igreja, enfatizando sempre o crescimento espiritual dos irmãos, a santidade, a certeza e a segurança da volta de Cristo. A gente vê que ele muda um pouco o parâmetro. A primeira carta ele exorta os irmãos a se manterem firmes na tribulação, na perseguição, ter até a alegria em meio a essas perseguições e essas tribulações. Na segunda carta agora ele adverte os irmãos: olha, vocês saibam que haverá no meio de vós muitos falsos mestres, eles se levantarão. Naquela época, irmãos, havia algumas seitas, como o próprio gnosticismo. Havia também outras seitas que negavam a ressurreição de Cristo, negavam a divindade de Cristo, negavam que Cristo era homem. Às vezes ele dizia que Cristo era homem, às vezes dizia que era espírito. Quando ele andava sobre a água, ele era Deus. Quando ele sentia fome, ele era humano. Eles faziam essa distinção. Havia muitos ensinamentos que distorciam a palavra de Deus. Então o apóstolo Pedro ele vai dizer assim: assim como no meio do povo
surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. E nós estamos cientes, irmãos, que hoje no nosso meio, no meio da igreja, há muitos falsos mestres. Pessoas que angariam para si o título de mestre, de professor, de doutor, de teólogo, de escritor, seja lá qual for a patente. Mas, no fundo, o que ele faz é uma deturpação da palavra de Deus. Como o versículo aí vai dizer que eles dissimuladamente pregam heresias. O que significa essa palavra, irmãos, dissimulado? O que vem a ser uma pessoa dissimulada? Uma pessoa dissimulada, irmãos, é aquela que oculta as suas verdadeiras intenções. Uma pessoa dissimulada é aquela que oculta, ela esconde as suas verdadeiras intenções. Ele prega com sentimento, com falsidade, com hipocrisia. Ele manipula as pessoas para fazer a situação ficar favorável a ele mesmo. Isso é uma pessoa dissimulada. Então o apóstolo Pedro, ele vai nos dizer que essas pessoas, eles pregam essas heresias dissimuladamente. Essas pessoas dissimuladas, eles vão introduzir no meio do povo de Deus heresias, a ponto até de mesmo negar o seu soberano. Nós podemos dar alguns exemplos dos nossos dias. Por exemplo, há, em meio ao catolicismo, uma ramificação, que é chamado de marianos, Eles são devotos de Maria. São devotos de Maria. E na íntegra, o que eles dizem é o seguinte, que Maria, ela era santa, ela não tinha o pecado natural que nós temos, que todo ser humano tem, mas ao contrário disso, ela era santa, santa, santa. Ela era virgem antes de ter Jesus e continuou virgem após ter Jesus. Ela morreu e foi ressuscitada, foi assunto ao céu, como Jesus. E lá está, intercedendo pelos seus devotos, por aquelas pessoas que recorrem a ela como intercessora. Mas há um problema nisso, irmãos. Há um problema nisso. A palavra de Deus diz que só existe dois caminhos: o inferno ou o céu. E o caminho que leva ao céu é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então os marianos, eles abrem aqui agora uma terceira via. Não é só o caminho estreito e o caminho apertado. Há um caminho aqui agora que não é tão estreito e não é tão apertado. É o caminho de Maria. Ela intercede por nós, roga por nós, e Jesus Cristo como Filho obedece. Porque outras doutrinas que eles defendem é que eles dizem que Maria é mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. Irmãos, eu não estou aqui de forma alguma querendo desqualificar Maria. Ao contrário, Maria era uma mulher santa, temente a Deus, íntegra, e recebeu a mais honrosa missão nessa terra, de ser a mãe do nosso Senhor Jesus, de gerar o nosso Senhor Jesus. Eu não estou aqui querendo desmerecê-la, mas a própria Maria nunca angariou para si, nunca, de forma alguma, não existe um texto na Escritura que ela angaria para si a adoração, que ela chama para si a atenção. Mas algumas poucas vezes que você vai ver Maria na palavra de Deus, a vez que ela dá ordem é justamente quando ela diz: olha, vocês façam tudo o que Ele mandar. Façam tudo o que Ele mandar. Então essa é uma heresia, irmão, que tem se espalhado por aí. Ensinamentos de homens, fábulas humanas, inventado ou inventada pela mente humana, e que tem se tornado cada vez mais difundida por aí. Nós temos também uma heresia hoje muito comum, que está espalhada pelo Brasil inteiro, não só pelo Brasil, grande parte da Europa, nos Estados Unidos, eu acho que foi onde começou tudo isso, que é justamente a teologia da prosperidade. Essa teologia, ela ensina que o homem pode barganhar com Deus.
Ela ensina que se o homem der o dízimo, der a oferta, ser fiel, der tudo que ele tem para a igreja ou, entre aspas, para o pastor, entregar tudo que ele tem, Deus vai recompensar essa pessoa com saúde, com dinheiro, com bens financeiros, ou seja, essa pessoa vai ser próspera, vai ser saúde. E quando há o contrário disso, eles vão dizer que é porque a pessoa está em pecado. Se a pessoa adoece, é porque ele está retendo o que não é dele. Se a pessoa estiver alguém doente, ou até mesmo a pessoa estiver doente na frente, é porque eles estão em pecado. Eles não estão de conformidade com a vontade de Deus. Mas há um perigo também nisso, irmãos. Porque o Jesus que nós conhecemos nunca falou isso. Eles ensinam que o homem vai comer o melhor dessa terra. E quando ele diz que vai comer o melhor dessa terra, ele quer dizer que não lhes faltará nada. Se o homem ser fiel a Deus, devolver o dízimo, devolver a oferta, entregar a chave do seu carro, a chave do seu apartamento, Deus vai ser fiel a ele e vai retribuir várias vezes em dobro. Mas a palavra de Deus nunca ensinou isso. Que nem o texto que nós acabamos de ler agora, é de 2 Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, versículo 14. Falando lá da oferta, ele vai dizer, ó, não é que vocês vão aliviar os outros e ficar sobrecarregado. Não é para aliviar os outros e sobrecarregar vocês. Não é isso. Mas é que cada um contribua segundo o que pode ofertar, segundo o que pode oferecer, segundo o que está de conformidade com a sua condição. Essa heresia tem se espalhado pelo mundo afora, irmãos. E um dos seus pontos de pregação é a confissão positiva. Eu não aceito isso. Eu repreendo isso. Eu determino. Assim diz o Senhor. E assim vai. Estava conversando hoje com a Alessiane e aí nós tocamos num assunto parecido com isso. Uma tia dela fez um exame e deu algumas coisas lá, alguns nódulos, né, no peito. Aí o médico passou o remédio e ela tomou o remédio e depois repetiu os exames e estava tudo ok. Aí ela foi falar, né, dar um testemunho sobre isso. Aí ela disse, eu não aceito isso. Eu não aceito. Se essas coisas vinham sobre a minha vida, eu não aceito, eu repreendo. Aí ela assim disse que discorreu com ela em relação à vontade de Deus. Como que o ser humano deve orar? O ser humano deve apresentar as dificuldades diante de Deus e pedir a Deus que lhes dê força para que ele possa superar aquelas dificuldades em nome de Jesus. Às vezes Deus não quer que a gente supere, às vezes a gente vai morrer de tal enfermidade. Tem enfermidades que são para a morte. Essa teologia diz que se você morrer por causa de uma enfermidade é porque você está em pecado. Você está em desobediência a Deus. Essas pessoas se enquadram categoricamente nesse grupo de pessoas que o apóstolo Pedro está falando aqui. Falsos mestres. Eles distorcem a palavra de Deus pensadamente, calculadamente. E isso tem um objetivo, irmãos. Por que eles fazem isso? Qual a intenção, então, de pregar um falso evangelho? Introduzir heresias. Além de ser doutrinas de demônios, que não são uma sã doutrina, não são uma sã doutrina, tem um objetivo aqui. E muitas vezes, irmãos, o objetivo nada mais é do que financeiro, do que se aproveitar, do que tirar vantagem. Se nós continuarmos lendo o versículo 2, ele vai dizer assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Versículo 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós. Irmãos, tenhamos que ser sinceros, vamos trazer isso para a nossa realidade cristã. Eu já falei aqui um pouco do ramo do catolicismo, que eu me referi aos marianos. Já falei aqui um pouco também, um pouco sobre a teologia da prosperidade. E quando eu falo a teologia da prosperidade, eu falo realmente essa teologia. Tem algumas igrejas que não são adeptas dessa teologia, né?
Mas já tem outras que são adeptos só da confissão positiva, né? E eles fazem tudo isso, irmãos, com o fim de fazer comércio de vocês. É o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, ó. Eles fazem isso com o fim de fazer comércio de vocês. Enriquecer às custas dos mais pobres, às custas dos mais humildes. O que nós temos visto por aí durante muito tempo, com os bispos, com os ditos apóstolos de hoje em dia, só pregam prosperidade, só pregam dinheiro, só falam de bens materiais. Eles nunca se preocupam com uma alma perdida, eles não se preocupam com um ser humano melhor, eles só se preocupam com dinheiro. É isso que o apóstolo está dizendo aqui, ó. Eles farão comércio de vocês. E por causa desses líderes, por causa desses falsos mestres, que nem fala o capítulo 3 aí, o finzinho do versículo 12, né? Que é por causa dessas pessoas que a verdadeira igreja do Senhor é infamada. O verdadeiro caminho, o evangelho verdadeiro, as igrejas verdadeiras, elas são infamadas por causa desses mestres. O que o autor da carta aqui está querendo dizer é o seguinte: a igreja hoje passa vergonha, é envergonhada, o nome da igreja é envergonhada por causa desses falsos mestres, por causa desses homens que fazem da igreja de Deus um comércio, enriquecem ilicitamente, usam a fé das pessoas para tirar dinheiro das pessoas, não para colocar as pessoas num lugar melhor, não para ensinar as pessoas a amarem a Deus, não para ensinar as pessoas a depositar a sua vida, a sua confiança, a sua esperança diante de Deus. A primeira carta que eu me referi aqui, o apóstolo Pedro, ele deixou isso bem claro, que só o Senhor Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. Ele mesmo vai dizer: nós somos testemunhas oculares, nós estávamos lá no Monte Santo, quando aquela voz gritou do céu: esse é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Ele disse: eu fiz parte daquilo, nós vimos aquilo ali, nós ouvimos aquilo ali, e nós testificamos a vocês, e vocês fazem muito bem em crer nisso. Agora fiquem atentos. Haverá no meio de vocês muitos falsos mestres, ensinando dissimuladamente. Ou seja, ensinando, escondendo as suas verdadeiras intenções. Por trás daqueles ensinamentos ali, há outras intenções. Há outras intenções. Por causa desses malfeitores, por causa dessas pessoas que usurpam o lugar que pertence a um servo de Deus, essas pessoas clamam para si, se autodeclaram pastores, bispos, né? Apóstolos. Eles angariam para si autoridades que não foram dadas. Mas fazem um desastre. E isso fica. Essa mancha fica. E essa mancha agora é vista em todos nós que somos servos de Deus. Então nós devemos ler agora, irmãos, a primeira carta de Pedro, onde ele vai nos recomendar a vivermos de forma íntegra, não defraudar os outros, obedecer às autoridades, ser temente a Deus, amar o próximo, não retribuir o mal por mal, mas retribuir o mal por bem, para quando as pessoas do mundo nos acusarem, que eles fiquem envergonhados quando verem a nossa conduta. Esse é o verdadeiro evangelho. Só Cristo é o único e suficiente Salvador. Só Ele pode nos conduzir à vida eterna. Irmãos, mas há uma grande consequência. Essas pessoas fazem isso e eles vivem por aí, eles põem a sua cabeça no travesseiro e dormem à noite, sabendo que estão tirando o pão da boca do necessitado, sabendo que estão defraudando muitas pessoas, mas eles conseguem dormir deliberadamente. Eles não têm nada na sua consciência, eles fazem isso e saem por cima, e a gente olha para a vida deles, e a gente chega até a dizer: fulano está bem. Fulano está bem. Eu já vi algumas pessoas dizendo por aí afora que hoje a igreja é o melhor comércio que existe. Porque na cabeça deles lá é simplesmente abrir uma igreja, chamar as pessoas, arrecadar dinheiro dessas pessoas e ter uma vida boa.
É só isso que eles pensam. Eles não olham com o olho da fé, com o olhar rigoroso do que vem a ser um ajuntamento de pessoas desse aqui. Essas pessoas, eles pensam que Deus não está olhando. Eles pensam que Deus não pedirá conta. Mas não é isso que vai acontecer, irmãos. Eles vão ser penalizados. Assim como o servo bom e fiel, que receberá um galardão diante de Deus, será honrado pela sua obra, pelo seu trabalho. Assim também, esses falsos mestres, esses falsos profetas, e não só eles, se vocês continuarem lendo aí o versículo 3, ele vai dizer, ó, também muitos, não são só ele, também muitos movidos por avareza farão comércio. Muitos movidos por avareza farão comércio de vós. Com palavras fictícias, para eles o juízo, lavrado há muito tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Irmãos, o que está preparado, o que está reservado para esse tipo de pessoas, é justamente aquela frase que Jesus vai dizer, afasta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Essas pessoas, esses falsos mestres vão chegar diante de Deus e vão dizer, Senhor, mas em teu nome nós pregamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós ensinamos. E Jesus vai dizer bem explicadinho, afasta-te de mim, porque eu não te conheço, vós que praticas a iniquidade. Eles pensam porque Deus é um Deus amoroso, isso ficará impune, isso não será cobrado. Mas vejamos o que a própria palavra de Deus diz a respeito dessas punições. O versículo 4 diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitou-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Primeiro ponto aqui, essas pessoas eles pensam que vai ficar impune. A palavra de Deus, falada através do apóstolo Pedro, que ele vai dizer, olha, Deus não poupou os anjos. Esses anjos que moravam na presença de Deus, assistiam na presença de Deus, quando eles cometeram pecado, Deus não os poupou. Ao contrário, expulsou-os do paraíso, guarda em trevas, reservados por aquele dia. Que dia será esse? O grande dia do Senhor. Ele continua mais, dizendo no versículo 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele continua falando para aqueles irmãos, olha, lembre-se disso, Deus não poupou os anjos, Deus também não poupou o mundo antigo, ao contrário, ele destruiu o mundo antigo, poupou Noé e mais 7 pessoas. Todos os outros foram destruídos. Por quê? Porque não ouviram o pregador da justiça. Porque não ouviram a mensagem do Evangelho. E ele continua mais, dizendo assim, vocês lembram que Deus reduziu às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra. Ordenou-os a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ele diz, lembrem, vocês viram o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra? Deus a destruiu completamente, transformou-as em ruínas, e isso é um exemplo para as pessoas que vivem impiamente. Para as pessoas que vivem impiamente. A destruição do mundo antigo, a destruição de Sodoma e Gomorra, a expulsão dos anjos da presença de Deus, precipitando-os ao inferno, tudo isso, irmãos, é prova concreta que haverá um grande dia, o dia do Senhor. Nesse dia, irmãos, todos nós haveremos de comparecer diante do nosso Deus, no tribunal de Deus. E lá a palavra de Deus vai dizer que a nossa boca se abrirá, a nossa língua confessará os nossos pecados. Não vai precisar de ninguém nos acusando.
A nossa própria boca, a nossa própria língua confessará os nossos próprios pecados. Chegará esse dia, irmãos. Chegará um dia em que todos nós havemos de receber de Deus a maravilhosa graça. Ou, digamos assim, ser completado em nós o que começou. Porque ainda não se foi revelado, que diz a palavra de Deus, o que nós haveremos de ser. Nós não sabemos ainda como haveremos de ser, mas seremos semelhantes a Cristo. Essa é a esperança do verdadeiro cristão. E isso é o que nos move a pregar a verdadeira palavra de Deus. No final das contas, irmãos, o que vai distinguir um bom mestre, um mestre fiel, um professor fiel, um pregador fiel, um profeta fiel, é se ele fala a palavra de Deus ou não. Não é se ele fala bonito, se ele é eloquente, se ele tem uma boa didática, ou até mesmo um poder de persuasão. Não é isso que distingue um falso de um, vamos dizer assim, não é isso que distingue um falso, né, de um original. Mas é sim o conteúdo da mensagem, o conteúdo da palavra. E o conteúdo que tem que ser ensinado é que nem o apóstolo Pedro mesmo falou, vocês já receberam, né? Vocês já foram escolhidos por Deus, vocês foram instruídos pelos apóstolos, e agora vocês já estão instruídos acerca disso. Permaneçam assim. Sigam o caminho de vocês, mesmo nas tribulações, confiando nas promessas de Deus. Se nós lermos uns 2 versículos antes aí, ele vai falar, nunca jamais houve qualquer profecia dada ou falada por mente humana, mas as profecias elas foram dadas por Deus e faladas por os seres humanos, mas usados por Deus. Usados por Deus. Então a palavra de Deus, irmãos, tem que ser pregada, tem que ser anunciada de forma íntegra. Íntegra. O ser humano ele não consegue alcançar o coração das pessoas. Ele pode ser um bom expositor da palavra, um excelente orador, mas o máximo que ele vai conseguir alcançar são os ouvidos. A nossa voz só vai chegar aos ouvidos, mas o que pode levar essa mensagem ao seu coração, para que você reconheça Deus, para que você reconheça Jesus, para que você reconheça você mesmo como sendo um pecador, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nós devemos agradecer a Deus, irmãos, por fazermos parte desse pequeno grupo de pessoas. Nós devemos agradecer a Deus por Deus ter nos trazido aqui, porque nós temos ouvido a sã doutrina, nós temos ouvido a palavra de Deus, nós não temos nos embriagado com fábulas humanas, ou até mesmo com dissimulações de pregadores que hoje se vê aos montes por aí. Nós vivemos, irmãos, na era da tecnologia. Hoje, todos pegam um celular e disseminam o que quiserem por aí. Falsos ensinamentos, exemplos falsos, testemunhos falsos, para enganar as pessoas. E nós temos o genuíno leite, nós temos a genuína palavra de Deus. Devemos ser gratos, irmãos. Devemos ser gratos, porque o Senhor tem nos chamado, tem nos outorgado essa missão de pregar a sã doutrina. Então, como aplicação dessa mensagem, irmãos, eu quero dizer o seguinte: fique atento a quem você ouve. Fique atento a quem você ouve. Fique atento àquelas pessoas que lhe causam admiração. Aquelas pessoas que têm uma voz bonita. Veja se ele não é dissimulado. Veja se ele não tem segundas intenções. Tem pessoas que têm aparência de ovelhas, mas são lobos devoradores. Tem pessoas que se aproximam dizendo que são servos do Senhor, mas são filhos do diabo. São filhos do diabo. E como a gente saberá dessas coisas, irmãos? Como a gente saberá distinguir um do outro? O tempo dirá. O tempo dirá. A palavra de Deus vai nos dizer que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. A árvore não nasce hoje e dá fruto amanhã, não. Há um tempo. É necessário um tempo para que ela possa produzir fruto. Quando ela produzir o fruto, a gente vai ter a certeza de que árvore é.
porque não pode, de maneira alguma, uma árvore má dar um fruto bom. E da mesma forma, uma árvore boa dá um fruto mau. Então, irmãos, olhem a vida das pessoas, olhem como é que essas pessoas vivem, como é que essas pessoas tratam as suas esposas, como é que essas pessoas tratam os seus negócios, como é que essas pessoas tratam o próximo, como é que essas pessoas tratam o dinheiro. Porque a palavra vai dizer que é justamente movido por avareza, por essa ganância, que eles vão justamente tentar fazer comércio da palavra de Deus. Eles vão mercadejar a fé. Devemos ficar atentos, devemos estar apercebidos e seguir o conselho da palavra de Deus. Devemos ser vigilantes. Porque o inimigo, irmãos, ele está aí, ao redor da gente, procurando uma brecha, procurando um espaço, procurando uma maneira de nos atrair, de nos derrubar, de nos afastar da presença de Deus, de nos levar, né? E Jesus diz, olha, vocês devem se revestir para que vocês possam estar protegidos contra os falsos mestres e contra também o Senhor dos falsos mestres. Amém? Amém. Que Deus possa, irmãos, nos dar muita sabedoria, que Deus possa nos encher do conhecimento da palavra de Deus e que o nosso crescimento, irmão, venha através do conhecimento da graça, do conhecimento da palavra de Deus. Pois só através da palavra de Deus nós poderemos alcançar um conhecimento. Só através da palavra de Deus nós poderemos alcançar o verdadeiro conhecimento sobre o nosso Deus, sobre o que Ele quer de nós, sobre o que Ele deseja de nós. E não em fábulas humanas, em pensamento de filósofos desalinhado com a palavra de Deus. Amém? Passa a palavra.